Olá, pessoal! Nossa primeira aula de matemática utilizando a apostila vai começar com a ideia da história dos números. Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Nós temos aqui matemáticos, pessoas utilizando números, realizando contas, desde muito tempo atrás. Então, os números fazem parte da nossa vida. Eles nos ajudam de várias maneiras, tá? É um uso muito importante no nosso dia a dia. Então, para que eu vou usar isso? A gente vai acabar utilizando. Tem um significado, tem um porquê de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente aprende em matemática. Nós vamos ver agora quais são os diferentes usos de um número no nosso dia a dia. Então, para que serve um número? Um número, ele serve, nós utilizamos ele para contar. Como assim para contar? Se eu tenho uma quantidade de bolas, uma quantidade de bonés, como que eu vou representar se meu amiguinho pergunta, quantas bolas você tem? Quantos bonés você tem? O que você vai ter que fazer? Vai ter que contar, vai ter que numerar. Então, você vai utilizar os algarismos para contar cada um. Então eu tenho, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bonés. Eu tenho 6 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós enumeramos as bolas. Então, utilizamos os números para contar as coisas. Nós utilizamos os números para medir. Como assim medir? Medir é verificar, por exemplo, o tempo. O tempo é uma medida. Distância é uma medida. Então, por exemplo, quantos passos eu vou dar até chegar no final da sala de aula, do início até o final? Você está verificando a medida, então vai contar os passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou contando os passos. Estou verificando a medida. Quanto tempo esse bolo tem que ficar no forno para assar? Está lá na receita, 40 minutos. Então, o tempo é uma ideia de medida. Distância é uma ideia de medida, tá? Então, nós utilizamos os números também para medir as coisas. Qual é a sua altura? 1,50 m. Então, nós utilizamos os números para medir. Nós temos também a ideia de ordenar. Como assim ordenar? É comparar o que está lado a lado como uma ordem. Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Isso é muito utilizado, por exemplo, numa competição, numa corrida. Na hora de fazer a premiação, nós temos ali a ordem. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, tá? Nós temos também os andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Você está ordenando a posição daquele andar. Quem vem primeiro, quem vem segundo, assim por diante, tá? Então, ordenar é essa ideia de primeiro, segundo, terceiro, tá? E aqui um outro tipo de utilizarmos os números são os códigos.